Olá, vamos para unidade 7, paciente renal crônico. Faltam aí 7, 8 e 9. E aí, prova e uhul. Doença renal crônica, também conhecida como DRC, tem a perda progressiva das funções dos néfrons, que diminuem a capacidade de filtração do sangue no organismo e a homeostase. Restrição de sódio, potássio, fósforo, líquidos, ingestão proteica adequada, aumentada ou não. Acontece mais nos homens, 59% dos homens, do que em mulheres, 41% das mulheres. Isso adicionando a idosos e pessoas com menor poder aquisitivo. A diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia, o tabagismo, o consumo de álcool, o sobrepeso, a obesidade, a dieta e a idade avançada. Acredito que no Brasil, assim como nos estudos internacionais, a doença renal crônica esteja associada a fatores de risco, tais como condições sociodemográficas, comportamentos e estilo de vida não saudáveis e doenças crônicas. A hipertensão arterial é encontrada, lembrando então que hipertensão arterial a gente tem que é de 190 por, não, 140. É demarcada aí, como a gente viu, de 140 por 90, né? Maior ou igual que 140 a 90. É encontrada em cerca de 75% dos pacientes com doença renal crônica e está relacionado com o declínio da filtração glomerular associada à vasoconstrição renal. Já o mecanismo e a associação da dislipidemia e do diabetes não estão totalmente esclarecidos. Entretanto, a resistência à insulina parece ter efeito direto na função renal e mesmo no risco de necrose. O mecanismo e associação da dislipidemia e do diabetes não estão totalmente esclarecidos. Entretanto, resistência à insulina parece ter efeitos diretos na função renal. E mesmo nos riscos, então, resistência à insulina parece ter efeitos diretos na função renal e mesmo no risco de necrose. Injúria renal aguda, IRA. Quando houver aumento da creatinina sérica em 50% dentro de 7 dias, ou aumento da creatinina sérica em 0,3 miligramas por decilitro dentro de 48 horas. Doença renal aguda, quando houver dano estrutural no rim menor de 3 meses, ou taxa de filtração glomerular menor que 60 miligramas por mililitros por minuto por 1,73 metros quadrados, menor que 3 meses, ou diminuição da taxa de filtração glomerular por 50% por 3 meses. Doença renal crônica, DRC, dano real em 3 meses ou mais, ou TFG menor, né, taxa de filtração glomerular menor que 60 mililitros por minuto, por 1,73 metros quadrados por menor que 3 meses. Cara, isso aqui é babadeira, viu? Para decorar isso aqui. Mas é isso. Doença renal aguda. Vamos pensar aqui, ó. A injúria renal aguda, a gente vai ter uma creatinina maior que 50 nos 7 meses, ou uma creatinina sérica maior ou igual que 0,3 miligramas por decilitro nas últimas 48 horas. A renal aguda, uma estrutura do rim de 3 meses, a taxa de filtração menor que 60 mililitros por minuto nos 3 meses e a taxa de filtração maior que 50% nos últimos 3 meses. 60 mililitros por minuto. Doença renal aguda. Na doença renal aguda, o paciente apresenta um declínio rápido e repentino da função renal, com consequente acúmulo de metabólitos, toxinas e medicamentos no sangue. Como sintomas, pode haver anúria ou mesmo um aumento de volume urinário. Dentre as subcaracterísticas da doença renal aguda,
Temos a injúria renal aguda, um problema comum em hospital, em especial em pacientes sépticos e críticos. Alguns medicamentos usuais em UTI, como bloqueadores receptores de angiotensina ou anti-inflamatórios não esteroides, ocasionam por si a diminuição da perfusão renal. A doença renal aguda é transitória, não durando mais do que 3 meses. Por ser um agravamento agudo, tende a ser de maior gravidade e tem taxa de mortalidade de 10 a 80%, a depender do estado geral do paciente. Caso persista por mais de 3 meses, ela será caracterizada como doença renal crônica. Então, a doença renal aguda é uma doença transitória. Se ela permanecer por mais de 3 meses, ela vai ser caracterizada como uma doença renal crônica. Por seu agravamento agudo, tende a ser maior gravidade em taxa de mortalidade de 10 a 80%, a depender do estado geral do paciente. Por ser um agravamento agudo. Doença renal crônica. Então, a doença renal crônica, se a gente tem uma doença renal aguda maior do que 3 meses, passa a ser a doença renal crônica. É, a doença renal crônica é um acometimento heterogêneo que atinge a função e a estrutura do órgão por um período superior a 3 meses, que pode estar relacionado com a diminuição progressiva de filtração glomerular e levar à falência do órgão, sendo necessário, em muitos casos, tratamento através de diálise, chegando à necessidade de um transplante renal. A taxa tem que estar menor que 60 mililitros por mililitros por decilitros em 1,73 metros quadrados em menor que 3 meses. Acho que é isso. O estado nutricional tem papel fundamental no desfecho clínico do paciente com doença renal crônica. É amplamente conhecido que a desnutrição tem alta prevalência e está intimamente associada a resultados clínicos adversos e aumento da taxa de hospitalização, complicações e mortalidade nessa população. A patogênese da desnutrição na doença renal crônica é multifatorial e complexa, e as principais causas são a redução de ingestão alimentar e do anabolismo de nutrientes e a presença de hipercatabolismo. A determinação da gravidade da doença é feita através de estádios relacionados com a taxa de filtração molecular e níveis de excreção de albumina na urina. A determinação da gravidade da doença é feita através de estágios relacionados com a taxa de filtração molecular e níveis de excreção de albumina na urina. E estão relacionados a complicações como anemia, desnutrição, perda óssea, acidose metabólica e complicações cardiovasculares. Dentre as doenças correlacionadas com a doença renal crônica, a presença de diabetes e hipertensão são as mais prevalentes. Dentre as doenças correlacionadas com a doença renal crônica, a presença de diabetes e hipertensão são as mais prevalentes. A falha progressiva do sistema renal também apresenta impacto negativo em todo o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. A falha progressiva do sistema renal também apresenta impacto negativo em todo o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. Quanto aos carboidratos, percebe-se alteração na resistência periférica à insulina. No caso das proteínas, há aumento do catabolismo proteico e alteração no metabolismo de determinados aminoácidos. Quanto aos lipídios, a redução da lipólise pode alterar a proporção de nutrientes, sem contar na depleção dos sistemas antioxidantes. Então, a gente tem uma falha no sistema renal, ou seja, falha no fígado, a gente vai ter também nos rins, desculpa, uma falha nos rins, a gente também vai apresentar um impacto negativo em todo o nosso metabolismo. A gente viu que os rins, eles são, tem peça fundamental aí no metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Então, quando relacionado aos carboidratos, alteração da resistência periférica à insulina. Das proteínas, o aumento do catabolismo proteico e alteração no metabolismo de determinados aminoácidos.
E os lipídios, a redução da lipólise, pode alterar a proporção de nutrientes, sem contar a depressão do sistema antioxidantes. Tratamento. O primeiro tratamento mais conservador é a mudança de estilo de vida e medicamentos. Retardar a piora da função renal e diminuir sintomas, prevenir possíveis complicações ou progressão. Essa é a primeira investida que a gente vai fazer, é isso aqui, a mudança de estilo de vida e tratar com medicamentos. Lembrando que medicamentos é o médico, quem dá diagnóstico é o médico. A gente tem o efeito de retardar qual é a função, né? Retardar a piora da função renal e tem como diminuir sintomas, prevenir possíveis complicações ou progressão. O segundo tratamento é a hemodiálise, que é a filtração, que funcionamento renal não acontece, né? Quando o funcionamento renal não acontece, e ele não acontece se a filtração glomerular for menor que 15 mililitros por minuto por metros quadrados, a gente vai entrar em hemodiálise. Filtração e limpeza do sangue feita pelo dialisador. Então, se a gente tiver uma taxa, se a gente está lá tentando por medicamento, estilo de vida, não está dando certo, a taxa de filtração glomerular for menor que 15 mililitros por minuto em metros quadrados, a gente entra com hemodiálise. Então, a gente começa o tratamento, que é a filtração e a limpeza do sangue feita pelo dialisador. Durante o tratamento, ocorre a liberação do acúmulo de solutos, eletrólitos e água, geralmente através de um catéter ou fístula arteriovenosa, buscando restabelecer o equilíbrio ácido, básico e eletrolítico do paciente. Então, durante o tratamento, ocorre a liberação do acúmulo de solutos, eletrólitos e água, geralmente através de um catéter ou fístula arteriovenosa, buscando restabelecer o equilíbrio básico e eletrolítico do paciente. O dialisador tem a função de fazer o plasma urêmico entrar em contato com a solução de diálise que ocorre através de uma membrana artificial permeável, local em que ocorre a filtração. A sessão de diálise é realizada de 2 a 5 horas, 2 a 3 vezes na semana. O paciente fica conectado no dialisador para que ocorra a depuração do sangue, que ocorre através da difusão entre ele e o líquido de diálise circulante. Diálise peritoneal. Mesma função da hemodiálise, tratamento com uso de membrana peritoneal do paciente. Quanto à hemodiálise, é um tratamento, uma filtração por membrana artificial. A diálise peritoneal é por uma membrana peritoneal do próprio paciente. Com relação ao tratamento nutricional, devemos estar atentos à composição do dialisato, que já apresenta uma quantidade de glicose. Por esta razão, ao calcular as necessidades do macronutrientes, essas doses devem ser consideradas e os valores ajustados, evitando assim o excesso de carboidratos. Quando a gente tem um tratamento em transplante renal. O transplante renal seria a última alternativa, o rim doado de pessoa viva ou falecida, e as contraindicações é a instabilidade, doenças cardíacas, hepatite avançada, abuso de álcool. Triagem nutricional. Não tem nenhuma triagem específica para quem tem doença renal crônica. Utiliza-se normalmente o MST, Malnutrition Screening Tool, profissionais ou leigos podem aplicar, e a avaliação criteriosa em até 48 horas de internação. Lembrando que aqui nós estamos falando de avaliação. Não podemos confundir a avaliação com a triagem. Em pacientes internados, principalmente em pacientes críticos e em UTI, a desnutrição é um dos principais agravantes da doença renal crônica. A resistência à insulina relacionada com o quadro inflamatório, o estresse oxidativo, mesmo a falta de homeostase, são complicações usuais nesses pacientes e que são agravadas pela doença renal. Para a ESPEN, todos os pacientes com doença renal crônica internados devem ser automaticamente considerados em risco nutricionais. A resistência à insulina relacionada com o quadro inflamatório e o estresse oxidativo, mesmo a falta de homeostase, são complicações usuais desses pacientes e são agravados pela doença renal.
Para a ESPEN, todos os pacientes com doença renal crônica internados devem ser automaticamente considerados em risco nutricional. Critério para identificação e utilização utilizados são: desnutrição, perda involuntária de peso maior que 10% em 6 meses, IMC menor que 18 quilos por metro quadrado, ingestão energético proteico abaixo do recomendado, redução da força e funcionalidade muscular. Obesidade, excesso de gordura abdominal, visto que o peso deve ser bem avaliado pela alteração relativa à retenção hídrica. Ainda em pacientes sem edema, podem ser aferidas as dobras cutâneas de tríceps e subescapular para a determinação do tecido adiposo subcutâneo. Mudança na distribuição dos líquidos, dado como peso, não são fidedignos. Testes como teste como força de pressão palmar ou pinçamento dos dedos são consideradas como boa associação para determinação de risco para desnutrição e mesmo mortalidade. Em pacientes internados, devido ao grau de catabolismo, o acompanhamento do estado nutricional, em especial as condições de massa muscular, são fundamentais para evitar a progressão da desnutrição e permitir que o nutricionista haja de forma precoce. Para avaliação, avaliação subjetiva global. Tá, então, para triagem nutricional, a gente usa o MST, Malnutrition Screening Tool. Para a avaliação, usar a avaliação global, SGA. Devido ao grande número de terminologias para desnutrição nos pacientes com doença renal crônica, foram determinadas as seguintes categorias relacionadas com a etimologia e grau de inflamação dos pacientes: associada a doença ou condição crônica com inflamação continuada, associada a doença crônica com inflamação mínima ou não percebida, associada a doença ou injúria aguda com inflamação grave, associada a baixa ingestão alimentar crônica pura não relacionada à doença. Os exames bioquímicos também são importantes parâmetros para a avaliação dos pacientes. No caso da doença renal crônica, deve-se considerar a avaliação dos seguintes. No No caso da doença renal crônica, deve-se considerar a avaliação dos seguintes: albumina, transferina sérica como marcadores proteicos, balanço nitrogenado e ureia, refletindo o catabolismo, cálcio, fósforo e paratormônio, acompanhamento do metabolismo mineral e ósseo, lipídios séricos, relacionado com a degradação, modificação do metabolismo e maior risco para doença cardiovascular, assim como acompanhar a creatinina, potássio, sódio a compreender os cuidados e as medidas dietoterápicas a serem utilizadas. Em alguns casos, sugere-se a restrição proteica com a intenção de diminuir o acúmulo de toxinas urêmicas e diminuir a queda da taxa de filtração glomerular. Entretanto, há dificuldade na determinação real das necessidades, devendo ser levados em consideração idade, estado nutricional e funcional, sobrevida do paciente, comorbidade, entre outros. Durante a hemodiálise, a necessidade proteica é aumentada e a baixa ingestão de nutrientes está relacionada com o aceleramento da sarcopenia. Durante a hemodiálise, a necessidade proteica é aumentada e a baixa ingestão de nutrientes está relacionada com o aceleramento da sarcopenia, perda de massa muscular e, consequentemente, risco de infecções, desnutrição e aumento de risco de morte. Independente de quando do paciente com doença renal crônica em uma internação, deveremos sempre estar atentos às particularidades, como o catabolismo relacionado aos quadros inflamatórios e o estresse oxidativo, que pioram por si só o estado nutricional dos pacientes. Aliado ao quadro da doença, ainda devemos considerar a dificuldade na adesão dietética, que pode ser um agravamento do estado nutricional. Aliada ao quadro de doença, ainda devemos considerar a dificuldade na adesão dietética, que pode ser um agravamento do estado nutricional. Dentre as recomendações básicas, podemos manter as seguintes diretrizes: necessidades energéticas.
A medida padrão ouro para a determinação das necessidades dos pacientes renais seria a calorimetria indireta, recomendado pela ESPEN e pela ASPEN, de 25 a 35 quilocalorias por quilo por dia em pacientes estáveis, devendo sempre ser avaliada a evolução do paciente para ajustes. Em obesos, a necessidade pode ser menor devido à menor atividade em tecido adiposo. Em pacientes hipercatabólicos, as necessidades estão aumentadas. Carboidratos e lipídios. Em pacientes renais internados, os estudos têm mostrado um uso muito maior de lipídios como substrato energético do que o de carboidratos. Para tanto, o uso combinado dos dois nutrientes com o aumento do aporte lipídico parece beneficiar o paciente, em especial os críticos. Manter em 50 a 60% de carboidratos e 25 a 35% de lipídios. Recomendação proteica. Em pacientes estáveis, o uso de 0,6 a 0,8 de proteína por quilo de peso por dia parece ser suficiente para a manutenção da saúde sem prejuízo da função renal. Para todos os pacientes, preconiza-se uma composição proteica que atinja de 50 a 60% da proteína de alto valor biológico. Já pacientes em hemodiálise ou diálise peritoneal deverão ter um aporte aumentado de proteína, chegando a 1,2 quilocaloria por dia, 1,2 grama por quilo de peso por dia, mesmo quando há comorbidade associada. Pacientes hipercatabólicos, como pacientes com neoplasia, infecções, internações ou perda de peso significativa, não deve ser realizada a restrição proteica por aumentar o risco de mortalidade. Pacientes hipercatabólicos, como pacientes com neoplasia, infecções, internações ou perda de peso significativa, não deve ser realizada a restrição proteica para aumentar o risco de mortalidade. Pacientes críticos não apenas necessitam de aumento do aporte proteico, como ainda ajuste para alguns aminoácidos que se tornam condicionalmente essenciais, como a tirosina, por exemplo. Pacientes críticos em hemodiálise intermitente, 1,3 a 1,5 grama por quilo por dia. Mesmo valor a ser utilizado em pacientes transplantados imediatos. Em hemodiálise contínua, esse valor pode ser ajustado para 1,7, sempre realizando o controle do balanço nitrogenado do paciente. O uso de 0,3 a 0,4 gramas por quilo por dia de cetoanálogos são análogos de aminoácidos essenciais sem o radical nitrogênio. Parece reduzir a carga de compostos nitrogenados tóxicos e, consequentemente, reduzir risco de falência renal. O uso de 0,3 a 0,4 de gramas de quilo de peso por dia de cetoanálogos, que são análogos de aminoácidos essenciais sem radical nitrogênio, parece reduzir a carga de compostos nitrogenados tóxicos e, em consequência, reduzir risco de falência renal. Micronutrientes. A ingestão de fósforo deve ser ajustada, procurando manter os níveis séricos dentro da normalidade. A restrição deve ser indicada na presença de hiperfosfatemia persistente e progressiva, com avaliação concomitantemente do cálcio e do paratormônio. A vitamina D em pacientes com hiperfosfatemia pode estar diminuída, o que prejudica ainda mais o metabolismo do cálcio e, por isso, deve ser observada. Devido ao quadro relacionado com fósforo, o consumo de cálcio também deve ser observado, evitando, entretanto, produtos lácteos, que também são fontes importantes de fósforo. O controle do consumo de potássio também deve ser realizado sempre buscando os níveis séricos dentro da normalidade. A ingestão alimentar de sódio é recomendada, menor que 2 a 3 gramas por dia, procurando, em principal, evitar alimentos com condicionamentos artificiais. Líquidos. Para pacientes em diálise devido à variação do peso entre os procedimentos, a ingestão de líquidos deverá ser considerada conforme os resultados. O parâmetro relacionado ao volume de excreção urinário diário é indicado para calcular a capacidade da ingestão hídrica do paciente, com 500 a 1.000 miligramas por dia, mililitros por dia, acrescentando ao volume da excreção urinária. O parâmetro relacionado ao volume da excreção urinária diário é indicado para calcular a capacidade de ingestão hídrica do paciente, com 500 ml
a 1.500 ml por dia acrescentados ao volume de excreção urinária. Tá, se o paciente excreta 50 ml por dia, então eu vou adicionar de 500 a 1.000 ml por dia. Então vai ser 1.500, 1.050 de líquido para ingestão. O uso do ganho de peso intradialítico também é um bom método para determinar a ingestão de líquidos. Sempre preferência por via oral, alimentos naturais e evitar aditivos. Cozinhar os vegetais, jogar água fora, redução do potássio. Pode ajudar também. Suplementos orais, caso necessário. Pacientes em condições de consumo pelo menos 70% das suas necessidades. Pacientes sem condição de consumir pelo menos 70% de suas necessidades. Terapia interal. Agora a gente vai para as perguntas. Galera, peço desculpa aí, acho que essa foi uma leitura bem ruim, acho que eu tô bem cansada. E, inclusive, desculpa por isso. E você lembre-se de deixar aqui o comentário o que que você achou dessa aula para eu saber se você gostou. Lembre de entrar no nosso grupo lá para pegar o PDF e lembra de se inscrever no canal. Vamos lá. Doenças renais são um problema de saúde pública que acometem cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil. Vistos incidentes e risco, é necessário que estejamos atentos aos cuidados básicos para preveni-las. Dentre as afirmações, qual está correta? Pacientes com doença renal aguda por um mês já terão desenvolvido a doença crônica da doença. Então, a doença renal crônica, a doença renal aguda, ela é passageira, ela é transitória, e se ela persistir por mais de 3 meses, ela passa a ser uma doença renal crônica. Todo paciente diabético irá desenvolver doença renal em algum momento após o primeiro diagnóstico. Não, não é todo. Alguns hábitos de vida, como manter a alimentação saudável, podem estar associados com a prevenção das doenças renais. Sim. Todos os pacientes com doenças renais necessitam de restrição líquida. Não. O todos aqui já me deixa cabreira. A doença é mais prevalente em jovens, não, mais idosos, e quando comparado por gênero, comete mais homens do que mulheres. Então, essa aqui tá certa. A doença renal aguda é o primeiro estágio de doença renal e pode ser de grande risco para o paciente. Sobre a doença renal aguda, podemos afirmar: a doença renal aguda é transitória, durando até 3 meses. Exatamente. Pela perda de função repentina, a doença renal aguda é de grande risco, podendo ter uma mortalidade que varia de 10 a 80% dos pacientes. Sim. Pacientes em UTI, seja pela sua condição clínica ou mesmo uso de medicamentos como anti-inflamatórios não esteroides, podem desenvolver uma doença renal aguda e necessitar de tratamento com hemodiálise. Sim. Então, também está, os três está certa. A doença renal crônica acomete cerca de 150 mil pessoas no Brasil e necessita uma atenção de órgãos públicos pela sua gravidade. Sobre o quadro dessa doença, podemos afirmar: a desnutrição é uma das principais complicações do paciente com doença renal crônica, que pode aumentar seu risco de hospitalização e mesmo mortalidade. Para caracterizar-se como doença renal crônica, o quadro de agravamento da função renal deve se estender por no mínimo 6 meses, não, 3 meses. Todo paciente com doença renal crônica é obrigatoriamente necessitar de uma terapia renal substitutiva. Eu leio todo, eu já fico cabreira. O estadiômetro da doença é caracterizado pela capacidade urinária do paciente, pela filtração molecular e pela excreção. Na doença renal crônica, apenas a filtração está comprometida e, consequentemente, o aumento de toxinas no sangue. Uma coisa que eu quero ver aqui, a gente até marcou. Então é isso. Um abraço. Espero que eu tenha ajudado.
Até a próxima.